Olá, Nutri, tudo bem? Aqui é a Anne Belo, nutricionista e professora, e hoje eu vou falar sobre peso ideal, tá? Isso é uma pergunta que todo paciente faz. Ele chega na consulta, conversa um pouquinho, explica um pouquinho sobre os hábitos dele e pergunta pra você logo depois da avaliação nutricional: Nutri, qual é o peso que eu tenho que chegar? Né? Qual é o meu peso ideal? E o que a gente aprende na faculdade é que a gente deve calcular esse peso ideal de acordo com o IMC, né? O tal do IMC médio, entre 18,5 e 24,9, não é assim? Mas será que todos os pacientes precisam ter esse mesmo peso ideal, um IMC de 22 ou IMC de 20? Será que essa é a melhor forma da gente calcular o peso ideal? Então, sempre que o meu paciente pergunta qual é o peso ideal dele, eu jogo a pergunta para ele: poxa, qual é o peso que você, o último peso que você teve, que você estava se sentindo bem com o seu corpo? Né? Se era um IMC, se quando você fizesse o cálculo e te desse um IMC de 26, 27 e o paciente está bem metabolicamente, ele está bem com o corpo dele, por que eu vou fazer esse paciente chegar a um IMC de 22? Por que eu não posso simplesmente conscientizar ele de que o peso ideal dele é um peso que ele se sente bem, que ele não tem alteração metabólica nenhuma? Né? Então hoje a gente discute muito a questão do obeso metabolicamente saudável ou o eutrófico, um paciente eutrófico que tem um IMC normal, mas é metabolicamente doente. Já viram isso? Então, isso significa que de nada adianta eu ter um IMC ideal de 20 se as minhas escolhas alimentares estão ruins, né? Meu hábito alimentar está ruim, o meu estilo de vida não está saudável, e isso pode acarretar em uma série de alterações metabólicas, tá? Então, não é o IMC que norteia o peso ideal do paciente. Então, lembrem sempre disso. Quando o paciente perguntar para você qual é o meu peso ideal, evite de calcular percentual de gordura, de ver medida de circunferência da cintura, o que é ótimo, o que não é, qual o valor de IMC é ótimo, porque esse paciente, você pode acabar gerando nesse paciente um transtorno alimentar ou uma busca por um peso ideal que não é o ideal para ele. Então, cada paciente tem uma história, cada paciente tem um metabolismo, cada paciente tem um marco genético, né? E muitas vezes a gente não precisa chegar àquele IMC ideal que a gente aprende na faculdade, tá? Então lembra sempre que o IMC ideal é o peso que o paciente se sinta bem. E para isso é importante que você avalie o indivíduo de forma integral. De nada adianta você falar para ele que é o peso que ele se sente bem e ele falar: então tá bom, então eu não preciso perder peso, mas ao mesmo tempo ele tem questões comportamentais para serem trabalhadas, um paciente que desconta o estresse na comida ou na bebida, enfim. Então é muito importante não só você perguntar para ele qual seria o peso que ele se sente bem, mas também avaliar todos esses aspectos, né, que eu falo que são os 7 domínios da avaliação nutricional, para você conhecer ele de forma integral. Tá? Então não deixa de ter esse cuidado e evitar de dizer um percentual de gordura ou um peso para um paciente e acabar gerando uma frustração desse paciente não atingir esse peso, ok? Então esse era o recado que eu queria dar para vocês. Se ficou alguma dúvida em relação ao IMC, em relação a peso ideal, deixe seu comentário aqui embaixo, né, que eu vou ter o maior prazer em responder. E existe um movimento muito grande que é o Healthy at Every Size, né? Então, ser saudável a qualquer tamanho. Então, você tem que cultivar isso com o paciente no consultório e não apenas aterrorizar pedindo para ele cada vez mais ter esse peso reduzido, porque muitas vezes ele vai ficar com peso baixo às custas de muitas restrições, às custas de um estilo de vida que não é o dele, que não é um estilo de vida que vai ser sustentável. Isso vai fazer com que ele recupere o peso. E cada ciclo de peso aparece alteração metabólica. Tem estudos in vitro mostrando, estudos em animais mostrando e estudos em humanos mostrando que quanto mais o paciente vai e volta no efeito sanfona, né, mais alteração metabólica ele desenvolve. Então, atenção, cuidado para não gerar isso com a busca por um peso ideal, tá ok? Eu espero que você tenha gostado da dica e, como eu falei, assina o canal que tem bastante conteúdo aqui sobre atendimento nutricional, que eu tenho certeza que vai ajudar a sua prática clínica como nutricionista. Até semana que vem com mais um vídeo de alimentação, nutrição e saúde. Até lá!